Mas, só que a diferença é que isso aqui é muito doido. De manhã tava um solzinho ralo e tal, às 10 horas caiu água, choveu, 10 da manhã. Pelas 2 da tarde caiu, aí não, pouco antes das 2, meio-dia e meia até umas 2 e pouco, abriu de novo o tempo e tal. Aí às 2 e pouco, mas caiu água de encher rua, de sair água pelo bueiro. E a gente nunca Caramba. sabe como é que tá, porque eu saio daqui, ando 10 minutos, 15 minutos e tá sol ali. Ou vice-versa, eu saio daqui com sol e daqui 10 minutos eu estou debaixo d'água. A gente diz que aqui tem 5 Uhum. estações no mínimo. E o tempo realmente está meio malucão, né? Ah, bom, aqui sempre foi malucão o tempo aqui, né? O nosso maior problema é esse, que o tempo aqui sempre foi meio doido. E o ano Bom, todo é assim? você vê que eu Essa só botei esse oscilação? troço aqui por causa do. Bom, se bem que é mais para proteger, porque eu estava com dor de garganta até uns 2 dias atrás, a tal da E é o ano Covid. todo essa oscilação aí, essas estações todas durante o dia, ou é só essa época mais o verão? Olha, agora tá maluco. Agora tá maluco como está o mundo inteiro. Infelizmente, não dá mais para dizer, olha, não, agora piorou. Não, não, não. Agora tá a mesma coisa. Entendi. Uhum. Agora não piorou. Era mais Ficou. brando, quer dizer, a gente tinha uma época do ano que fazia mais frio, mas agora, já 2 de fevereiro, ia manjar já na praia. E a gente com 14 graus aqui às 3 da tarde é completamente esdrúxulo, né? Tanto quanto Nova York debaixo de neve nessa mesma época, que já está É, finzinho de inverno e tal. a minha, a Então, minha filha mora no Canadá, mas veio Uhum, passar o verão por aqui, deixar o frio de lá passar um pouco. uhum. Oi, Ana Maria. Ana tá Tudo aí. bem? Alô, alô. Oi, Guilherme. E você? Melhorou já? Já tá bom? Já tô bem. Agora o tempo é que tá brigando com a gente aqui, que fez frio pra caramba, chove, faz sol. Tá? Não, mas essa chuva está pegando. Aqui na minha região, algumas Sim. cidades, Franco da Rocha é aqui pertinho. Aham. A rocha ficou embaixo da água. E eu fiquei sem energia por umas 36 horas. Meu Deus. Nossa. Oi, Ivone. Alô. Quem está entrando? Oi, Ivone. Acho que tá pondo fone. Noite. Boa noite, Ivone. Fone. Bem-vindo, Rodrigo. Obrigado. Bem-vindo, Zé Paulo. E o Guilherme, melhorou, Guilherme? Guilherme está com o microfone fechado. Abre. Agora tá só brigando com esse tempo maluco e tal, mas Nossa, que 14 negueira. graus às 3, 4 horas da tarde, Nossa, para essa época do ano é muito estranho. é. Oi, Rodrigo, eu queria te avisar que eu tenho que sair uns 10 minutos mais cedo, tá? Desculpa aí se pegar no meio, depois eu vejo a gravação. Não, tranquilo, tranquilo. Mas vai ser mais um bate-papo mesmo. Separei algumas coisas aqui, vou compartilhar a tela, porque
Acho que fica um pouco mais... Eu estou muito habituado a fazer com apresentação, então, às vezes, quando não tem alguma coisa para mostrar, eu fico meio aleijado, né? Como todo bom italiano, gosta de gesticular também, então... É bom ter um recurso, né? Assim, visual. Vamos aguardar o pessoal entrar, né? Tá bom. Márcia, Vera, Milton. Eu vou botar o meu caderno. Hello. Oi, Boa noite. boa noite. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite a todas e todos. Boa noite. Boa noite. Vou baixar a televisão. Gente, vocês não estão indignados com a história daquele rapaz lá, o Moaz? Não fala nisso. Claro Não que fala estamos. nisso. Não fala nisso que eu começo a chorar. Não sério. Realmente foi a minha gota d'água. Muito. Tem sido nesses últimos 3 dias. De repente, sabe daquela parada, lembrar e os olhos encherem d'água. Nem lembra. Chocada, né? Não. Chocada Foram com presos. com essa situação. É. O Nem vídeo toca no assunto, porque é, vai estragar a reunião. e choca mesmo. Sinceramente, a Tocante. gente pode marcar a reunião, mas hoje se não tivesse o Rodrigo hoje, com certeza o assunto Seria esse o ia assunto, ser né? esse, com direito a choradeira e tudo. Farta distribuição de Rivotril, porque realmente tem umas horas que... Quer dizer, eu já desisti há muito tempo, mas tem horas que dá vontade de desistir ainda mais da humanidade. Tá punk. Negócios assim que... Nossa, isso vai... Imagine, sem querer falar, mas já falando. O meu está correndo o mundo. Está correndo o mundo aqui o vídeo. Eu estou tentando entrar no grupo, estou sem... Eu não vi vídeo, não. Não tenho coragem de ver. Vocês estão me ouvindo. Eu ouvi agora há pouco que estão dizendo que ele trabalhava não lá, que era no quiosque ao lado. Que vão provar isso, entendeu? Daqui a pouco vão dizer que ele que matou, ele que se matou. E ele que era culpado, Isso aí já ele está. provocou. É exatamente isso, Guilherme. É incrível. Estou dizendo, não fala, que daqui a pouco eu começo a chorar, hein? Tá bom. Melhorou, você melhorou bem, né, Guilherme? Sim, foi bem tranquila a coisa, não foi nenhuma... Bom. Acabei de postar um texto do Marcos Banho no grupo da Conversagem depois, para vocês lerem depois. Para quem não sabe o que é o Congo. Sim. Isso é bom. E toda aquela região, principalmente a região francesa, né? Como ele diz, o seu celular vem de trabalho escravo exportado para a China e que volta no seu celular e vai por aí, né? Fala-se muito, isso ele não é o que ele comenta no texto, mas falam muito das atrocidades alemães na Segunda Guerra. Não estou aqui querendo passar pano para ninguém, mas o fato é que os franceses na África foram
de uma crueldade assustadora. Agora vamos lá. Vamos lá, Rodrigo, tua vez. Ainda está entrando a Carmen, mas tudo bem. Podemos Rodrigo, começar? me ouviu? Podemos começar? Sim. Sim. Ah, a Carmen acho que está reconectando. Não. Não? Ah, Bom, vocês estão vendo minha tela, gente? Sim. 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 Legal. Como não? Então, né, a gente, como eu trabalho diariamente com 5G, com redes móveis, então talvez eu tenha o mau hábito de, às vezes, entrar um pouco no techniquez. Então, vamos fazer como a gente costuma fazer, tá, gente? Vamos, vocês interrompam a qualquer momento, a gente vai, eu vou tentando ser tão didático quanto meu amigo Zé Paulo, mas vamos lá. O que eu gosto de falar um pouco é que, assim, a gente que trabalha diariamente, a gente cai no hábito de achar que todo mundo conhece o que é uma rede celular, né? Eu, às vezes, quando eu estou em conversa com familiares, tal, a gente percebe que não é bem assim, né? Então, toda vez que a gente faz ou recebe uma ligação, a gente tem o hábito de achar que um celular está ligando direto para o outro, né? E é muito comum, mas muito comum mesmo, a gente achar que, pô, eu estou do lado da pessoa, por que a ligação está tão ruim, né? Uhum. Por que o sinal está tão ruim se eu estou do lado da pessoa aqui e a qualidade está péssima, né? Então, essa foto, ela tenta mostrar um pouco isso, né? Que, assim, esse erro de interpretação de quando a gente fala entre celulares, né? Agora ficou branco, não sei por quê. Só que o que acontece na prática é toda vez que você faz uma chamada, o primeiro ponto que você se conecta não sei se todos já viram isso ou notaram isso no topo dos prédios ou em torres de telecomunicações espalhadas aí pela cidade toda, pelas cidades. A gente tem essas antenas aqui, esses ficam parecendo uma coluna vertical, que são as antenas de uma estação rádio base, né? Então, toda vez que você pega o teu celular, você está se comunicando com uma antena dessa, e não com o seu destinatário, para quem você está discando, tá? E por sua vez, essa antena, ela se conecta numa outra partinha da rede, que é o que a gente chama de núcleo da rede, né? Que é o core, que é ela que vai fazer o processamento daquele, para decidir para onde que ela tem que encaminhar aquela chamada, né? Aquela ligação. E esse núcleo da rede, dependendo da onde o destinatário está, com quem você quer falar, seja na mesma cidade, no mesmo bairro ou em outro país, né? Qualquer parte do mundo, esse núcleo da rede fala com outros núcleos espalhados aí ao redor do globo, e vai achar o destino, né? O destino está em determinada rádio base lá na Alemanha, né? Ou lá no Canadá, o Zé ligando para a filha dele quando ela voltar lá para o Canadá. Então, o core da rede, o núcleo da rede vai encaminhar para outra rádio base, e daí sim, essa outra rádio base que vai conectar com o destinatário, né? Com quem você está chamando. Então, tem sempre essa comunicação, né? Você sempre está falando com uma antena mais próxima naquele momento,
essa antena fala com o restante da rede até chegar no destino. E isso vale tanto para chamadas de voz, né, quando você está falando com alguém, como quando você está falando para a internet. A diferença disso é que quando você está falando com a internet, não tem uma outra pessoa do lado de lá, né? Geralmente, né? Então, o que você está falando? Você está falando com a rádio base fala com o núcleo da rede, e esse núcleo da rede vai falar com o servidor, lá o google.com, o UOL.com, enfim, qualquer outro, seja o próprio serviço do Zoom, né? Que é um servidor que está rodando a aplicação, WhatsApp e assim por diante. Então, você está sempre se conectando com algum servidor ou com uma outra pessoa, mas sempre, perceba que tem sempre essa pseudocomplexidade aí, tá bom? Tá entendido, gente? Isso todos já sabiam ou é meio que novidade? Mais ou menos. Eu nunca sei profundamente isso, mas noções básicas, vamos dizer. Porque quando a gente aqui no Zoom, por exemplo, é o sistema da internet, não é o do celular, né? Uhum. É a mesma rapidez de troca de imagem e som, mas quando você fala videochamada pelo celular, também é assim, então. É assim também. Você está sempre falando com um servidor ou com uma aplicação do outro lado, né? Certo. Tá? Você foi bem didático, viu? E essas redes, nossa, Gostei muito de saber, muito. Nossa. É quase a velocidade da luz, né? Porque é tão rápido o acesso. Quando você fala daqui lá muita na Alemanha, né? É uma população inteira, é louco. Você É uma imagina... velocidade próxima da luz que se dá esse contato? Sim, sim. Porque, na maioria das vezes, Ivone, os dados eles estão trafegando em fibras óticas. E a fibra ótica ela transporta na velocidade da luz mesmo. Na velocidade da luz? Só que o que acontece? Quando você está falando, por exemplo, a gente está aqui no Brasil e a gente vai falar com outra pessoa pelo Zoom, pelo WhatsApp, uma outra pessoa, por exemplo, lá no Canadá, geralmente tem as fibras submarinas que conectam os países. Então, o que acontece? Quando você se conecta num servidor que está nos Estados Unidos, na Europa, na Coreia, em qualquer outro lugar do mundo, geralmente você está passando por um cabo submarino, né? Você está passando por uma fibra ótica que vai ligar a nossa internet aqui do Brasil com a internet dos Estados Unidos, com a internet da Europa. E como não é uma conexão direta, né? Não é a sua casa conectada direto com a casa do teu amigo, geralmente tem alguns pontos no meio que fazem o encaminhamento dos dados. Então, às vezes, um pouquinho mais devagar, um pouco mais lento, dependendo do caminho que você cursa para chegar. Mas essa comunicação entre continentes, entre países, geralmente é via fibra ótica. Agora, por exemplo, Rodrigo, você levantou essas coisas e eu fiquei com uma dúvida. Quando você está no Wi-Fi, então, que é pelo ar, né? O sinal, mas esse sinal ele vai cair numa fibra ótica de qualquer forma. Em algum momento, sim. Em algum momento, porque mesmo as redes móveis, seja o Wi-Fi, seja a rede celular, em algum momento ela tem que passar por um trecho fixo. Alguma fibra, alguma coisa. Por quê? Porque os servidores eles estão conectados na internet via fibra, né? Via cabo. Então, mesmo o caminho, o primeiro, que a gente fala não é o primeiro, né? Mas é a última milha, que é o sinal do seu celular, do seu computador até a anteninha do Wi-Fi da tua casa. Mas a hora que chega no Wi-Fi da tua casa, ele está conectado num cabo da net, que é um cabo coaxial, que a gente fala, ou quando já é fibra, já está conectado num cabinho, num cordãozinho óptico, que já é fibra ótica. Por exemplo, aqui em casa, a Vivo já chega com fibra. Então, no roteadorzinho Wi-Fi aqui de casa, já é fibra desde casa
até o destino. Então, acaba sendo mais rápido. Uhum. Mas mesmo, por exemplo, você pega o cabo da NET. O cabo da NET, ele é um cabo que é de cobre, né? Ele é um cabo largo, assim, mas ele é aqueles cabinhos geralmente branco, né? Que ele tem um revestimento de plástico e no meio dele tem não sei se alguém de Eu vocês já viu vi. esse cabo. Ele tem um cobrezinho no meio, É. né? Aquilo lá não é sinal óptico, mas é um sinal elétrico que corre ali. Então, também é um sinal já digital que a gente fala, mesmo não sendo fibra, sendo cobre. Quer dizer que... não, nem vou perguntar, porque isso já suscitou 500 mil dúvidas que vão para outras áreas. Deixa para lá, vamos embora. Senão a gente não... Vamos lá, vamos falar. Não, é que é uma obra de engenharia fantástica essa, né? Que está associando, quer dizer, comunicação e engenharia engenharia, é um tipo de engenharia isso, né? Engenharia avançada, né? Tem vários tipos de engenharia envolvidos, né? Desde da engenharia elétrica, eletrônica, até a parte de materiais, enfim, porque a parte de informática, obviamente, tem a ver várias engenharias. E você imagina a velocidade de processamento, né? Porque todas essas decisões elas têm que ser tomadas a cada instante. Então, quando você está no seu celular, você troca de aplicativo, né? Você está no WhatsApp, vai para o navegador, do navegador você vai para o TikTok, vai fazer a dancinha no TikTok, né? Mas enfim, toda vez que você troca de um aplicativo, você está falando com diferentes servidores. Você não está falando sempre com o mesmo. E essa troca de encaminhamento, ora falando com Estados Unidos, ora falando com a Europa, ora falando com o Japão, ora falando com a Coreia, em questão de milissegundos, né? Então, é muito processamento, é quase a luz, muita decisão em questão de fração de segundo. Então, muito bacana de impressionante, imaginar. porque está complexo. Tudo acontecendo sozinho, né? São poucas pessoas para operar isso. Ninguém vai fazer isso manual, né? Eu estou vendo aqui essa imagem, quase que um sistema nervoso, né? E o curioso, isso traz um outro tema que a gente geralmente, quando fala de 5G, a gente fala que sai muito na imprensa, né? A questão de inteligência artificial, porque o que acontece? Esse ponto de quantidade de pessoas fazendo a gestão dessa rede, desse encaminhamento, dessas decisões todas tomadas em frações de segundo, se a gente não tivesse a questão de automação, a questão de inteligência artificial, era completamente impossível, porque você teria que ter uma quantidade imensa de pessoas só para fazer a gestão disso. Então, a gente fala muito de inteligência artificial hoje em dia, mas é algo que já existe há bastante tempo. O que tem acontecido é que ela tem amadurecendo, né? Ela vem amadurecendo com o passar dos anos, mas cada vez mais ela é importante para isso, né? Ela tem o lado ruim, né? Que cada vez mais a gente tem o que a gente falou muito, conversou muito aí com as sessões do Zé, que é a questão da privacidade, a invasão, o que todo mundo já controla, sabe o que você vai fazer, né? Já consegue prever o que você vai fazer, mas também tem esse lado positivo das comunicações, das ações, das tomadas de decisão serem cada vez mais rápidas e autônomas. Rodrigo, e tem comunicação por satélite também, né? Tem sim, mas hoje em dia as comunicações por satélites, elas são geralmente para casos de cidades mais afastadas e áreas, por exemplo, na Amazônia, em cidades de acesso muito ruim,
que daí eu faço a conexão, ao invés de fazer a conexão na fibra ou no cabo de cobre, que eu tinha comentado com vocês, o sinal é transmitido para o satélite, daí o satélite volta de novo para a Terra, em algum outro ponto onde tem a fibra. Então, no final vai acabar chegando uma fibra de novo, só que aquela última milha que a gente chama, ou aquele último percurso, vamos falar assim, o sinal é pelo satélite. Quer dizer que é tudo, tudo por mar, assim? São os cabos? Quando você fala entre países, sim. Entre continentes, principalmente. Isso, né? É muito impressionante. Entre países, a gente tem, geralmente, por terra, né? Mas tem muita fibra. É por isso que, não sei se vocês viram, teve uma notícia de um navio, de uma embarcação russa, que estava aqui no litoral brasileiro, faz, eu acho que uns 10 dias atrás, alguma coisa assim, que eles estavam com suspeita de que ele estava tentando invadir ou ouvir a comunicação das fibras submarinas que passam no litoral do Brasil para os outros continentes. Então, tem muita... Não deve ser difícil fazer isso. Agora, solto no mar, Agora, assim, você imagina na água... lançar uma fibra, né? Você imagina, porque você está transcorrendo realmente, você está interconectando, por exemplo, América do Sul com América do Norte, ou Europa. Então, você realmente... Nossa, sabotar isso é muito fácil. De quilômetros aí de fibra passar. E é muito fácil sabotar, então, um negócio desse. Sabendo onde está. Mas geralmente tem... como tem muita informação... tem muito interesse político e muita informação... É bem seguro, né? Tem muita vigilância em cima disso. Então, às vezes, quando acontece alguma coisa de interrupção de serviço, é por acidente mesmo. Algum, sei lá, algum barco, ou alguma perfuração lá, alguma atividade no fundo do mar que vai lá. Agora, eu tenho uma curiosidade que eu preciso matar, senão eu não vou conseguir pensar. Essa fibra ótica, então, quando ela passa perto do litoral, porque se for em alto mar, ela vai ficar onde? Solta na água? Não, ela percorre o fundo mesmo, ela vai pelo, como que a gente chama? O fundo oceânico? Leito do oceano. Sim, e a fibra ótica que vai Mas hoje, é muito a fibra ótica fundo. é o que vai hoje. O cabo submarino era de cobre, ele foi substituído por fibra ótica há não muito tempo. Usaram, então, essas rotas. Isso é uma obra de engenharia que vocês estavam comentando. Isso que eu imagino. Lançar esse cabo é um negócio muito complicado, porque você está com ele no fundo, tem que monitorar o fundo e sair andando com o navio mais ou menos devagarzinho e soltando o negócio para ele se acomodando. Tem peso, tem cabo, tem coisa para segurar, para garantir que você não está lá no fundo parafusando, mas você coloca pesos de tantos e tantos metros, quilômetros, para garantir que o negócio fique realmente assentado no fundo. Vai ficar no fundo, exatamente. É uma operação bem complexa. Mas o cabo mesmo já existe há muitos anos. O Western Union lá tinha um cabo. Desde o início quando ligaram o cabo Brasil com Portugal. E isso foi para lá por 1900, 1800 e muito, 1900 e pouco, né? 1900 e pouco. No início do século passado. Mas assim, o que Rodrigo, agora, né, já tem os caminhos ou as rotas que a gente chama já existem, e o que acontece são expansões, né? Mas assim, você imagina o nível de complexidade quando lançaram ou fizeram a primeira rota que ainda que foi feita lá
há não sei quantas décadas atrás aí que foi lançado. Agora, com o que a gente tem de recurso de submarino hoje em dia, né, e de robôs, né, porque muito disso também, hoje em dia, é o próprio robô que já faz, né, um submarino mesmo, só que é 100% um robozinho que vai lá e vai soltando, vai lançando a fibra que a gente chama. Rodrigo, aqui é a Vera, viu? Pois é. Acho que não sei se a gente se conheceu, mas eu tenho uma dúvida. Tudo isso é uma forma de comunicação, e você tem o cabo, né, que passa via submarino, etc., que faz a ligação e a interligação com o planeta, vamos dizer assim, planeta. E tem os satélites. Como é que funciona essa comunicação de satélites e o total dessa comunicação? Né? Como é que ela se torna? Né? Porque você tem a antena também, que distribui os sinais, e você tem o satélite. Então, eu queria entender um pouco como é que funciona essa fibra, ou esses sinais, né, que a gente não vê e que está lá em cima, né, distante da Terra, para que nós possamos ter esses sinais e possamos nos comunicar com o celular, principalmente, né? Sim. Internet, etc. A tua pergunta, ela é para respondê-la, a gente vai ter que falar um pouquinho de física, mas o que acontece? Ao redor da gente, a gente está rodeado de ondas eletromagnéticas, né? A todo momento, diferentes frequências, diferentes comprimentos de onda. E cada frequência ou cada onda eletromagnética, ela é como uma ondinha mesmo. Ela tem picos e baixos, picos e baixos. Ela funciona desse jeito. E para a gente conseguir transmitir informação nessas radiofrequências, nessas ondas eletromagnéticas, a gente consegue medir. Toda vez que ela sobe e desce, a gente consegue ver mas a gente consegue inserir uma informação dentro dessa onda, e eu consigo transmitir via comunicação sem fio, wireless. Mas como que eu diria, de uma forma didática, que é uma tecnologia que foi desenvolvida há muito tempo atrás, que quando começaram-se a medir todo esse espectro eletromagnético que nos rodeia, e que eles descobriram que era possível, de alguma forma, transmitir o que a gente chama de informação binária. Não são informações complexas. Quando a gente vê que a gente está trocando informação via Wi-Fi, a gente acha que está mandando um e-mail, mas o que a gente está mandando são 0 e 1. É por isso que a onda, como ela vai para cima e para baixo, eu consigo medir, como se eu tivesse um sinal 1, meio, 0, 1, meio, 0. Então, daí, conforme a informação e a combinação de 0 e 1 que eu quero transmitir nessa onda, eu vou colocando minha informação aqui em cima, aqui no meio, aqui embaixo, aqui em cima, aqui no meio, e eu consigo transmitir essas combinações que a gente chama de dados em binário, né? Em 0 e 1. E daí isso a gente tem o roteadorzinho de casa, apesar da gente, hoje a gente trata isso como uma commodity, como coisa mais natural, né? A gente vai ali nas lojas americanas e compra um roteadorzinho Wi-Fi, ou a própria NET, a Vivo, instala em casa. Mas tem um processamento ali para conseguir identificar os 0 e 1. Então, o que está sendo trocado de informação são 0 e 1,
e dependendo da frequência, eu consigo chegar mais longe ou mais perto. É por isso que lá, quando a gente vê, quando a gente chega num restaurante, chega numa lanchonete, a gente pergunta a senha do Wi-Fi, às vezes tem o 2G e o 5G, né? Que todo mundo acha que isso tem a ver com o 5G do celular, mas não é. É que são frequências diferentes. Tem roteadores que operam na frequência de 2.4 GHz, que é um comprimento de onda, nada mais é que isso. E tem roteadores que trabalham na frequência de 5 GHz. Então, quando a gente olha 5G, 2G, 2.4G, é a frequência que aquele roteador opera. E é uma frequência que todos eles operam. 2.4 é via de regra, todo mundo opera, todo roteador opera. E tem alguns mais modernos que, além do 2.4, também operam no 5 GB, que você consegue uma velocidade melhor. Não sei se eu consegui te explicar, mas via essas ondas eletromagnéticas, tá? Rodrigo, eu queria justamente pegar essa questão das ondas eletromagnéticas, porque você colocou que tem um tipo de cabo que ele vai fio de cobre, né? Isso. E tem a fibra ótica. Tanto num como outro, o que é transmitido são ondas eletromagnéticas? Não. As ondas eletromagnéticas, elas são geralmente elas são utilizadas para comunicação sem fio, Newton. Quando a gente fala de cobre, a gente está transmitindo um sinal elétrico mesmo. É a diferença da NET e da Vivo, então. Agora, a fibra ótica... Na fibra é luz. Por isso que lá atrás, quando a gente estava falando de velocidade da luz, você tem a velocidade da eletricidade no cobre e na fibra ótica a velocidade da luz. Entendi. Ambos são muito rápidos, né? Para a gente é imperceptível, assim, se a gente tem que transmitir pouca informação, a gente nem sente a diferença. A gente vai perceber a diferença, a vantagem da fibra, quando você tem algum tipo de gargalo, né? Você quer baixar um arquivo maior, você quer assistir um vídeo, que daí ocupa mais espaço de banda, que a gente fala. Então, tem as ondas eletromagnéticas, que é a comunicação sem fio, tem o sinal elétrico, que é no cobre, e tem o sinal óptico, né, ou a luz, que é transmitida na fibra óptica. Agora, qual é a diferença entre o 3G, 4G e 5G no celular? Tem um desenho para isso, ó. Tem até uma animaçãozinha futurística ali, mas vocês estão vendo já ali 1G, 3G? Sim. Então, aí a gente tem nas décadas, né, desde da primeira geração, que aconteceu na década de 80, a gente tinha o que a gente chamava de telefonia analógica, né? Que antigamente eram os famosos tijolões, né? A gente tinha principalmente Motorola, né? Motorola dominava isso, né? Tinha aqueles aparelhos grandões. Aqueles tipos de aparelhos, eles foram a primeira geração de telefonia celular e eles eram basicamente e exclusivamente só voz, né? Eu só fazia chamadas de voz. Eu não conseguia nenhum tipo de conexão de dados, né? Eu não tinha acesso à internet, era só quando eu queria falar com alguém. Então, essa foi a primeira geração. Na década seguinte, de 1990, a gente teve a segunda geração, o 2G. Né? Então, o famoso, a gente costumava falar muito de GSM, né? GSM, o CDMA, a gente não, né? Quem trabalha na área, né? Mas eu me lembro claramente, eu passei por todas essas gerações, né? Então eu tive desde não, eu não tive, mas eu vi os tijolões, não tinha condições de ter um na época, né? Que era uma fortuna.
Mas eu cheguei a ter o 2G, né? E esse aparelhinho que está aqui, eu até coloquei aqui. Ele está funcionando. Era um aparelho muito comum. Eu tive desse. Tinha um da Gradiente e tinha um da Nokia, que eram iguais, só que um era nacional e o outro era da Nokia. E eu também tive um da Nokia. Eu também tive joguinho da cobrinha, né, que todo mundo ficava jogando com a cobrinha lá do... Mas foi esse da Nokia. Esse foi a primeira geração de telefonia que foi digital, e daí a gente teve a massificação do celular, né? Então, tornou mais acessível às pessoas e não era só poucas pessoas que tinham, né? Então, massificou o uso de celular, e foi a primeira geração de telefonia que foi digital. A gente já estava falando aqui de binário, né? Que eu estava falando para vocês do 0 e 1. Anteriormente, era basicamente só sinal analógico que a gente fala, que é sinal... não são 0 e 1, eles são sinais transportados fisicamente mesmo, né? A gente tinha, para vocês terem uma ideia, essas comunicações entre pessoas, toda vez que eu tinha que chegar, eu estou ligando de São Paulo lá para Araras, no interior de São Paulo, dava para acompanhar a chamada, o estabelecimento da chamada, porque as centrais telefônicas, elas eram todas eletromecânicas. Então, o chaveamento, né, vamos pensar o seguinte, antigamente, vamos esquecer celular, telefonia mesmo, nas residências. Quando eu queria falar com alguém, eu chamava a telefonista. Sim. E a telefonista fazia o quê? Ela pegava ela punha um cabinho mesmo do meu telefone até o telefone de quem eu queria falar. Então, isso daí era o que a gente chama de comutação, né? O que é comutar? Eu estou chaveando estou conectando uma porta 1 com a porta 5, né? Então, eu estou fazendo esse cabo. Quando a gente começou a falar de centrais telefônicas automatizadas, esse cabinho que a telefonista fazia começou a ser feito automaticamente, sem intervenção humana. E essas centrais faziam isso mesmo, elas eram motores que giravam as chavinhas assim para, hora eu estou conectado com Araras, hora eu estou conectado com São Paulo, hora eu estou conectado com sei lá, com Campinas, Indaiatuba, enfim, e isso tudo era mecânico o processo, né? Então, levava-se mais tempo, era infinitamente mais rápido, porque quando era telefonista eu tinha que agendar que eu queria falar com alguém, e ela estabelecia o caminho todo, né? Ela falava com as amigas dela lá, tal, até chegar no destino, tudo via cabo, mas ainda era muito mais demorado. Então, quando a gente foi para o digital, 2G, ganhou-se muito mais agilidade nas comunicações, mas a gente ainda tinha um pouquinho de comunicação de internet. Já o 3G, que surgiu na década de 2000, a gente começou a ver os primeiros aparelhos com telas coloridas. Longe de ser um smartphone, mas os primeiros eles tinham telas coloridas, a gente já tinha uns joguinhos mais um pouquinho melhores, e eu já tinha navegação na internet, e foi com o 3G que surgiu o primeiro iPhone, que foi a grande revolução da telefonia móvel, né? Gostando ou não do Steve Jobs ou da Apple, ele trouxe uma revolução tal na telefonia que foi com o iPhone que surgiu o termo smartphone, né? Que você tinha essa questão dos aplicativos, você tinha música, você começou a ouvir música pelo celular, né? Você começou a ver aplicações muito mais criativas surgindo com o 3G, mas isso foi em torno de 2000 já, né? Parece que faz, né, tão pouco tempo, mas foi em 2000. Isso já faz aí mais de 20 anos, né?
E já na década seguinte, percebam que geralmente é a cada década, né? Não é, pô, agora eu vou... Passou 10 anos, eu preciso mudar a geração. É que geralmente o ciclo de renovação, o ciclo da tecnologia mesmo tem sido a cada década. Já em torno de 2010, a gente teve o 4G. Então, daí o 4G juntou a fome com a vontade de comer, né? Você tinha os aplicativos, você tinha a tela grande, você tinha as telas touch, né? Que foram trazidas aí pelos smartphones, pelo iPhone, com as velocidades melhores. Então, o 4G foi que definitivamente massificou que a banda larga móvel, né? Que as pessoas antigamente só tinham internet em casa, né? Não tinha condições de navegar na internet numa velocidade um pouquinho melhor quando estava em deslocamento ou no celular, né? Mas com o 4G a gente começou a ter velocidades aí mais de 100 mega tranquilamente. E o 5G agora, que a gente começou a falar nos últimos anos aí, aqui no Brasil mais agora nos últimos 2 anos, mas assim, o leilão de frequência, não sei se todos sabem, né? Mas essas ondinhas que eu falei para vocês, dependendo da geração, a gente tem geralmente uma frequência diferente, um comprimento de onda diferente. O 5G, essas frequências, essas ondas eletromagnéticas para o 5G poder operar no Brasil, foram leiloadas pela Anatel em novembro do ano passado. E as operadoras desde então vêm investindo nas redes. A ideia das operadoras era, eu acho que eu até cheguei a comentar numa das vezes que eu entrei, que eles queriam lançar o serviço de 5G para o Natal, para conseguir pegar essa, né, a oportunidade de venda aí, de alavancar vendas com o Natal, mas não foi possível porque estava muito próximo, né? O leilão ocorreu em novembro, e logo no mês seguinte já veio o Natal, não deu tempo das operadoras lançarem. Mas já começaram a vender aparelhos 5G, né? Já. Mas você não consegue... Mesmo sem ter o sinal disponível. Porque um aparelho 5G, ele fala as gerações anteriores, ele não é só 5G. Então, eles vendem o seu aparelho 5G já, e quem compra sabendo, já compra esperando quando vai haver a cobertura 5G para ele ter uma experiência melhor. Mas realmente, quem tem hoje um aparelho 5G, ele não está usando o 5G, ele está usando ainda o 4G, o 3G, dependendo... Mas isso aqui no Brasil, ou em outros lugares já está? No Brasil, não, aqui no Brasil, né? Nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, a primeira rede 5G surgiu em dezembro de 2017. Nos Estados Unidos? Foi 2017? A AT&T. Foi o primeiro lugar ou a China veio antes? Não, foi a primeira rede. Primeiro foi os Estados Unidos. Depois, eu acho que na sequência veio a Coreia, China, enfim. Mas assim, eu acho que a primeira rede 5G foi Estados Unidos. Isso é uma invenção? É uma evolução do 4G, quer dizer, já tem uma tecnologia e ela evolui para... Não é uma pessoa que pensa nisso, né? A gente tem um órgão mundial que ele é uma sigla que chama 3GPP, um número de 3 letrinhas, e dessa organização, digamos assim, a gente tem fabricantes de equipamento, a gente tem operadoras, a gente tem empresas privadas, e é como se fosse uma holding. Isso. Mas exato. deixa eu te falar uma coisa, mas de todos os países, é uma organização de múltiplos países. Mundial. Todos fazem parte. Sim.
Sim. China, Rússia, Estados Unidos. É uma comunidade aberta e a gente tem representantes de todos os países. Não tem restrição, não tem embargo. É uma entidade. São pessoas. São pesquisadores. Pesquisadores. Obviamente que tem interesse econômico por trás. Econômico associado, né? Que ninguém nem sei se só. Pelo bem do desenvolvimento, né? Óbvio que tem os pesquisadores de universidades que desenvolvem, que fomentam a tecnologia pela tecnologia, mas geralmente quando a gente está falando de operadoras móveis, a gente está falando de fabricantes, a gente tem interesse econômico associado. Mas como é uma entidade aberta, ela publica essas especificações, existem os grupos de trabalho, os grupos de estudo, cada um desenvolve ou cria partes de uma geração. Então, para sair o 4G, foram anos e anos. Então, o 4G ele começou a ser idealizado enquanto o 3G ainda estava em plena adoção. Então, quando o 3G começou a morrer, mas parou de ser desenvolvido, o 4G já estava entrando. E assim está acontecendo entre o 4 e o 5G. E essa entidade, esse que a gente chama de 3GPP, hoje a gente fala de versões, né? O 4G ele surgiu na versão 8. O 5G surgiu na versão 8. Uma vez a gente chama de o termo na indústria é release em inglês, né? No release 8. O 5G ele começou a ser desenvolvido no release 14 e a primeira versão do 5G foi no release 15, que ocorreu aí no final, que eu comentei com vocês, no final de 2017, 2018. Hoje, a gente foi fechado o release 16, e estão já trabalhando no release 17. Então, é um desenvolvimento constante, não é que uma geração morre ali e eu entreguei e deixa eu começar a trabalhar na outra. As coisas meio que vão sendo conduzidas em paralelo. Evolução. E a hora que se esgota o potencial de uma tecnologia, a outra surge e começa a tomar escala, né? A desenvolver. Rodrigo, eu queria te fazer uma pergunta. Vamos falar, essas gerações, né? Como você falou, que vão evoluindo, não sei o quê. E aí eu fiquei pensando na ligação disso com as infovias, né? Na verdade, o que tem que acontecer e tem que aumentar infovias, tem que ter novos materiais de repetidores, etc., para você conseguir esses ups na tecnologia da comunicação? Sim, você tem que... assim, eu havia comentado com vocês que, por exemplo, cada geração trabalha numa frequência, né? E o que acontece? Por que o 5G ele entrega mais velocidade do que as gerações anteriores? Porque a analogia que eu geralmente faço com autoestrada, né? Então, quando a gente fala do 4G ou das gerações anteriores, a gente estava falando, por exemplo, de uma rodovia de duas mãos, né? Isso. O 5G, o que a gente está fazendo não é que a gente trouxe uma inovação tecnológica extremamente mais eficiente e eu consigo trafegar mais carros na mesma autoestrada. O que eu estou fazendo eu estou aumentando a estrada. Eu estou aumentando a estrada. Então, eu saio daquela via de mão dupla e começo a trabalhar como se fosse uma Bandeirantes. Então, o que eu faço? Eu trabalho numa frequência maior,
e com isso eu consigo ampliar em até 10 vezes a velocidade. A ideia do 5G em relação ao 4G é que eu consiga chegar em até 10 vezes mais velocidade. Então, você tem que ter mais cabos, por exemplo, tem que haver um investimento em cabos. Que é sem fio é frequência. Toda vez que é cabo, eu preciso de mais cabos, mais fibra. É por isso que quando a gente estava falando dos cabos submarinos, eu falei que a gente ainda, em alguns casos, é que isso não sai na imprensa, né? Mas geralmente são fibras e mais fibras que são passadas. E isso Sim. Imagina. Está sempre aumentando. E esse investimento, quem faz? São os governos? É o poder público? Então, boa pergunta, sabia, Carmen? Eu não sei te falar. Eu entendo que é mais o setor privado que direciona isso, mas deve haver alguma contribuição governamental, porque existe o interesse tanto econômico quanto político de você ter essa comunicação entre continentes. Então, eu imagino tem que passar debaixo do mar, né? Acho que isso daí tem toda uma implicação geopolítica. Tem autorização também, exatamente, Carmen. Esse é o ponto, esse é o ponto-chave, porque não é sair lançando fibra em lógico. Você tem que ter autorização para fazer isso. E, enfim, tem N questões aí de segurança, segurança nacional mesmo, né? Rodrigo, uma espécie de concessão, será? É uma espécie de concessão que o governo... Eu acho que, porque a gente tem aquela questão de águas internacionais que você tem até certo verdade. Distância, é propriedade do país, né? A partir daquela distância, são águas internacionais que a gente fala. Mas, certamente, a hora que eu chego nessa fronteira, né, eu tenho que ter autorização daquele país aonde eu quero chegar. Mas, assim, águas internacionais, a gente sabe como que é isso, né? A gente sabe que a todo momento a gente tem satélites, tem aeronaves, então ninguém consegue passar uma fibra, mesmo em águas internacionais, sem os grandes países sabendo. Mas eu estou pensando assim... E tem regra também para as áreas internacionais, né? Exato, não é tem regras. De ninguém, exatamente. Tem regras. Agora, essa disputa, por exemplo, quem vai implantar no Brasil? Estados Unidos ou China, que tem essa briga, né? Estados Unidos é bem mais perto do Brasil. Isso não tem uma vantagem econômica ou não? Ou tem que passar por outros caminhos? Na verdade, não. Na verdade, essa questão de Estados Unidos e China, ela é muito mais política econômica do que efetivamente de segurança. Assim, é óbvio que a China ela tem essa fama e não é a troco de nada. Ela realmente tem essa questão do envolvimento do governo chinês em muito do que é desenvolvido pelas empresas chinesas. Então, essa suspeita ela não é totalmente infundada. Então, quando isso começou, essa guerra, principalmente do 5G entre Trump, na época, e China, tinha muito mais interesse econômico e político do que efetivamente de segurança nacional, que foi o argumento usado na época lá pelos Estados Unidos para fazer todos os embargos e toda essa guerra que foi feita. Mas tudo isso para falar para vocês que eu pessoalmente acredito que seja uma tecnologia norte-americana, europeia, chinesa, toda a tecnologia, a gente até falou sobre isso, ela é suscetível a ataques e não adianta a gente falar, é só o governo chinês que faz isso, né? A gente sabe
os Estados Unidos, né, toda essa questão da central de inteligência, tudo que a gente já teve. Vocês lembram da época da Dilma? Acho que foi da Dilma que teve um escândalo de que era o Obama ainda o presidente, que teve essa questão deles terem espionagem do governo. Não foi só com a Dilma, né? Pegou Merkel, pegou né? Saiu na imprensa. Pegou todo mundo. Mas assim, vocês verem, né? Assim, qual que é a representatividade do Brasil nos Estados Unidos? Obviamente que não é igual uma China, igual uma Rússia, igual, né? Mas eles monitoram tudo, eles sabem o que está sendo trafegado e não é só exclusividade. É por isso que eu acho que assim, essa questão de ficar na discussão entre o que é melhor, Estados Unidos ou China, eu acho que tecnologia por tecnologia, todas são vulneráveis, o que existe são interesses e, assim, o que a gente costuma falar em segurança é que a gente tem que criar meios para que o acesso à informação ele seja tão custoso, seja ele de dinheiro, seja ele de tempo, que o cara desista de fazer, porque não existe segurança inviolável. Não existe sistema 100% seguro. E o que existem são meios de você dificultar isso e tornar, né, tirar o interesse do... por exemplo, o cara quer roubar suas informações pessoais, mas vai demorar anos para ele conseguir descriptografar, que a gente fala, né? Que é conseguir entender a informação. Daí ele fala, daqui 2, 3 anos, essa informação já não tem mais o valor para mim. Então, ele desiste. Ou ele tem que ter tantos servidores, ele tem que ter tantos computadores para poder fazer isso, para poder quebrar um sistema de segurança que torna inviável para uma pessoa física fazer isso. Né? Aí a gente tem essa questão, né, do governo chinês, da CIA, seja lá qual for, da Rússia, investir em tecnologia para quebrar a segurança e invadir sistemas. E tem os hackers também, mas o tipo de ataque do hacker, por exemplo, teve foi questão de anos aí, acho que foi uns 2 anos atrás. O que eles fizeram, gente? Eu acho que não sei se eu já comentei com vocês. Eles pegaram essas câmeras que a gente tem residenciais. Geralmente quem compra essas câmeras, o grande público, eles deixam meio que as senhas mais usuais possíveis. E geralmente eles nem trocam a senha que vem de fábrica, já fica lá e deixa, né? E o que eles fizeram? Eles invadiram as câmeras não para ver as imagens, eles não queriam ver as pessoas assistindo televisão ou vendo quem estava entrando e saindo das casas. O que eles queriam ver, na verdade, eles usaram as câmeras, milhares delas ao redor do mundo, e as câmeras atacaram servidores para derrubar o serviço. Ou seja, não era um computador atacando, eram as câmeras de todo mundo que foram invadidas. Então, eles foram meio que fazendo essa invasão durante meses, dias seguidos, para que a hora que eles chegassem numa quantidade tal de dispositivos invadidos, eles fizeram que esses dispositivos atacassem o destino final deles, um servidor qualquer, um serviço qualquer. Então, a criatividade aí, mesmo sendo às vezes uma pessoa ou um grupo pequeno de pessoas, eles conseguem fazer ataque indireto, que a gente chama, né? Eles não vão direto no destino, eles invadem sistemas mais frágeis e usam esses sistemas mais frágeis para atacar o destino final. Que isso é um outro tema também que eu gosto bastante, que é essa questão de segurança de rede. Rodrigo, uma curiosidade.
Quando eu li as primeiras notícias sobre 5G, eles falavam que a rede ia se expandir pelos próprios celulares, pelos próprios telefones celulares, que estariam se comunicando entre eles. Isso não aconteceu, não, né? Ainda não, Marco, mas você está muito bem informado. É isso mesmo, existe sim, já está sendo há um bom tempo desenvolvido isso, mas comercialmente ainda não tem. Mas existe o 5G, conceitualmente, desde lá do princípio, existe uma ideia de que eu, como usuário, estou mais próximo daquela antena que eu mostrei para vocês no começo, só que a pessoa que está a 100 metros de mim está com sinal ruim. Então, essa pessoa poderia conectar no meu dispositivo e usar o meu dispositivo como meio de acesso para a antena, para a rádio base. Isso de forma transparente, né? As pessoas não saberiam ou não teriam... Nossa! Não teriam a questão de... a invasão de dados. Eu não estou vendo o que ele está trafegando, nem ele está vendo o que eu estou trafegando, mas ele está fazendo uso da minha conexão porque o meu sinal está melhor naquele momento. Num outro momento, como a rede, como o próprio nome diz, né, como é uma rede móvel, num outro momento ele pode estar numa condição de cobertura melhor que eu, e eu vou fazer uso da conexão dele para chegar até a rádio Sem base. saber, você liga o teu aparelho e isso acontece automaticamente, sem você perceber. Hoje não, e hoje isso não existe ainda. Sim, mas mas no ideia 5G... existe estudo para que o 5G permita isso também. Isso não acontece no 5G em outros lugares? Não, ainda não, porque está na fase de estudo naquele 3GPP que eu comentei. Será que não vai ser o 6G, isso? Mas existe uma boa tendência do 6G já nascer com essa ideia de comunicação direta, sem a necessidade de passar por uma rádio base. Existe, e nem vai demorar 10 anos. Posso Você já está em assunto, né? Bom, eu estou com a minha mãozinha levantada ali, tentando... a gente tem tempo ainda? Eu estou com a mãozinha ali, já tem mais de 15 minutos, mas vamos lá. Desculpa, não estou vendo a mãozinha. Não, tudo bem. O papo da Ivone com o Rodrigo está bom. Eu queria puxar senão eu estou vendo vocês numa tela e estou projetando na outra. Então, às vezes, parece que eu estou meio vesgo, mas é que a câmera está aqui. Não, tudo bem. Tá bom? Fala aí. Eu queria trazer um outro... quer dizer, quando você fala aqui do 3G, 4G que estão na tela, tá? A gente sabe que... perdão, oh, meu Deus, do 2. Não 3G, 4G da tela, não. O 2.4 GHz e os 5 GHz. Um dos gargalos é que o 2.4 ele é mais lento, mas ele tem uma amplitude... Ele guarda a potência por um negócio maior. Sim. Os 5 GHz já é mais restrito, você tem que estar mais perto da anteninha. Tá? Quando se passa para o 5G, aí para o seu 5G aí, sim. O seu, entenda-se, o que está na tela. Eu entendi. Nós estamos falando de muito mais antenas. Porque eu imagino que você aumentando a largura da estrada, você vai poder percorrer trechos menores com qualidade. E você, então, vai ter que ter muito mais antena espalhada. Ou não? Sim e não, Guilherme. Por quê? Sim e não. Porque assim, bom, você está perfeito, porque na tua colocação, porque com a mesma quantidade de cimento ou com a mesma quantidade de asfalto, isso, eu vou conseguir pavimentar a mesma quilometragem. Uhum. Então, é uma lei da física mesmo, falando daquela questão das ondas eletromagnéticas, quanto maior a frequência, menor o alcance. Elas são inversamente proporcionais. Então,
por isso que você falou que o 2.4 eu vou mais longe, mas eu tenho menos capacidade do que os 5 GHz. O meu roteadorzinho Wi-Fi, ele pega 2.4 no restaurante da esquina, o meu 2.4. Mas o 5 não, né? O 5 não, o 5 de jeito nenhum. O 5 eu estou na portaria do prédio, ele já chaveia o próprio telefone, já passa para outra, muda de Wi-Fi. E é isso. E aí vem uma segunda questão, que para mim é lenda urbana, mas que tem muita gente que se preocupa com isso, que é o efeito desse catatal de radiofrequência cada vez maior sobre o corpo humano, sobre a saúde. Isso aí está... Eu acho que isso é lenda urbana, né? Que eu já ouvia falar isso... Bom, no telefone com fio já se falava que dava não sei o quê, mas eu lembro muito quando começaram a aparecer os telefones sem fio, e os primeiros sem fio, basicamente, eram na Bolsa de Valores. Aquele emaranhado de fio do cara corre para o pregão e volta, né? E aí eu dizia, bom, se esse negócio dá câncer no cérebro, esses caras vão morrer cedo. Além de morrer do coração... Antes de morrer do coração, pelo menos vão morrer do coração, e na necrópsia vão descobrir que já tinha um tumor no cérebro do lado que ficava ali com o telefone pendurado, né? Mas é verdade, Guilherme. Isso existe sim, essa lenda urbana, e é realmente assim, por obrigação de trabalhar com isso, a gente tenha mais acesso às informações. E assim, existem vários estudos, e estudos bem técnicos, bem aprofundados aí eu não trouxe hoje para aqui um slide disso, mas não é o assunto. Estudos, porque existem, teve, eu acho que foi na França ou na Inglaterra que chegaram a atacar fogo nas radiobases 5G, porque e também saiu notícia que colocou 5G, começou a aparecer passarinho morto, pomba morta, uns absurdos assim que... Mas existem estudos sérios que comprovam que é seguro o 5G, porque o que acontece? Você tem, não é... Principalmente aqui no Brasil, a gente tem inúmeros problemas, mas a Anatel, ela trabalha muito direitinho nisso. Assim, ela controla muito bem, e geralmente ela segue os padrões europeus, que são até mais restritivos do que outros países, outros continentes. E existe um controle de potência que eu posso injetar, porque não é sair colocando potência, como você bem disse, Guilherme, e para eu chegar mais longe. Existe um limite de potência que eu posso colocar para não afetar a saúde das pessoas, a saúde humana. Então, em termos de saúde, a transmissão de eletricidade, as linhas de transmissão de eletricidade, já está provado que elas provocam leucemia. Leucemia? Via de transmissão de eletricidade? Aquelas torres que passam com cabos enormes. Que tem na Paulista, tem por efeitos fantásticos. Inclusive, ali a gente tem aqui no Rio, megawatts, anos atrás, tinha uma favela, acho que Parada de Lucas, que literalmente era iluminada com lâmpadas fluorescentes, aquelas compridas, sem fio, usando o eletromagnetismo da rede que passava por cima da favela. Eles não tinham fio, eles punham a lâmpada lá, a lâmpada acendia. Sério? Mas porque o que acontece? O nosso não mata ninguém. Esse é o problema. Nosso micro-ondas, ele usa ondas eletromagnéticas. Sim. Né? Só que o que acontece? E eu tenho como ele funciona dentro de uma gaiola,
eu tenho uma proteção para que essa radiação toda, que é essa potência toda, essa energia toda que é colocada ali, não passe para fora. Agora, mas é por isso que existe essa regulamentação toda, para que se controle essa potência. Agora, os cabos elétricos, a gente tem megawatts passando ali. Então, existe uma distância segura, realmente. Agora, do jeito que as coisas são feitas aqui, principalmente nas comunidades, nas favelas, tá passando o cabo ali, se bobear, tá passando até no quintal do cara, não é nem lá em cima. O cara botou o problema é que o sujeito botou a casa dele debaixo da rede. Rodrigo, uma outra coisa interessante foi a desativação das TVs abertas analógicas para deixar frequências disponíveis para telefonia. Isso foi por 4G, Marco. Uhum. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Eles forçaram o governo, justamente a Anatel, ela que controla isso, porque essas frequências todas existe. Por isso que eu falei para vocês do leilão de frequências, né? Que teve um leilão lá. As operadoras efetivamente pagam para poder usar o direito de uso, essa concessão. Nós estamos no limite de 20 minutos já, viu, gente? E a Ana queria fazer uma pergunta e não conseguiu. Eu não estou vendo ninguém na minha tela. A Ana disse que ia sair uns 10 minutinhos antes. Eu acho que já saiu. Que pena, ela não fez, então. Mas o que eu ia falar é que existe uma regulamentação e existe a TV analógica, ela teve que sair de analógico para digital para desocupar essa frequência e liberar espaço para o 4G no 700 MHz, que a gente chama. Que antigamente a TV analógica funcionava no 700 e ela teve que mudar de frequência. E daí a Anatel, né, forçou os fabricantes todos, as emissoras de TV a mudarem essa frequência para permitir que o 4G se desenvolvesse. Distribuiu conversores de graça, né? Exato. O custo desse conversor certamente compensou o que ganharam no aumento que passaram a ganhar mais no 4G, né? Tanto que deram antena e conversor grátis. Sim. Ok, vamos tentar. Eu acho que o melhor seria o Rodrigo tentar dar um fechamento nessa apresentação dele. Né? Basicamente Rodrigo, dá licença um pouquinho, só uma coisinha que eu queria falar. Nós não falamos sobre preços aqui, né? Porque o custo disso deve ser uma fortuna, não é não, Rodrigo? O custo de tudo isso e para o consumidor final também, deve ser uma fortuna, não? Então, Vera, o que acontece as operadoras, existe muita competição. A competição é muito, muito forte, principalmente aqui. Isso não quer dizer que a gente paga barato, a gente paga caro a internet aqui, não é barato, mas assim, a própria força da competição faz com que elas briguem. Antigamente, por exemplo, a TIM, lá anos atrás, foi a primeira a oferecer ligações ilimitadas. O que as outras fizeram? Fizeram a mesma coisa. Depois de um tempo, a gente começou a ter franquias ilimitadas de internet. A primeira que fez, eu não sei, não me lembro quem fez, mas fez. Daí as outras foram na onda e, para não perder, os clientes também fizeram. Então, o que eu quero dizer com isso é que a tendência é que, apesar desse custo todo das novas gerações, a tendência é que o preço para o consumidor fique cada vez mais justo.
Ao ponto que aquela questão que eu havia comentado com vocês da inteligência artificial, se não fosse a inteligência artificial, a gente estaria estagnado ainda no 3G, definitivamente, porque o custo de operação de uma rede dessa é muito caro. É muito caro, porque a gente não tem ideia da quantidade de pessoas e de técnicos que a gente precisa para fazer uma rede dessa funcionar. Rodrigo, de onde a pessoa tira dinheiro? Deixa eu só fazer só um comentário bem rápido. Eu discordo de você, sabe, Rodrigo, da competição gerar baixos preços, porque eu mesma já fui fazer isso, não estou nem falando teoria, porque a teoria também já comprovaria, né? Mas assim, a prática é outra, né? Não, então, pois é, exatamente, porque assim, eu mesma, quando fui comprar celular, então, e também mudar de operadora, se você tem os mesmos serviços, você tem uma faixa de preço, e ela é muito estreita. Então, se você for comprar um 3G, diversos modelos de 3G, eles vão variar muito pouco. É cartelizado o setor, na verdade. É um cartel, eles combinam preço. É um cartel enorme. Então, assim, 5G, eles vão estabelecer entre, sei lá, 4 e 5 mil. Não vai descer desse preço. Por enquanto tem telefone de 12, viu? Então, Nossa Senhora, eu estou muito por fora. Mas, assim, a experiência prática minha é disso mesmo. Eu tentei mudar de operadora, tentei comprar celular assim, de diferentes marcas, buscando preços mais baratos, mas quando você vai para a tecnologia, é tecnologia 4G. Então, é tudo o mesmo preço. É tecnologia 5G. Então, é o preço meio que tabelado. É quase uma tabela, né? Cartelizado, na verdade. A gente tem, na minha opinião, tá? De trabalhar bastante tempo com o mercado, Carmen. Não como consumidor, mas com o mercado. A gente tem dois pontos que eu acho que impactam aí. Primeiro é a curva de adoção da tecnologia. Quando você está falando de uma tecnologia mais antiga, você tem uma quantidade muito maior de oferta, e daí, como você tem uma oferta maior, você tem a tendência de ter um preço mais baixo. Então, se você procurar um aparelho hoje 5G, você vai pagar muito dinheiro. Mas se você for buscar um aparelho, por exemplo, 3G, ou até mesmo 4G, você já consegue achar aparelhos. Por quê? Porque tem a curva de adoção, certo? Da evolução da própria tecnologia. Então, o mercado, infelizmente ou felizmente, oferta, demanda, oferta e procura, né? Então, você tem demanda e oferta. Não. As empresas, elas combinam o preço, porque então, mesmo esses mais baratos, eles ficam naquela faixa de diversos tipos. Rodrigo, para quando que você prevê a introdução da 6G? Não vai demorar 10 anos. Eu nem entendi isso, eu nem consegui entender. Não vai demorar 10 anos. Pelo que o Rodrigo falou, não vai demorar uma década. Eu acho que agora vai diminuir a velocidade do tempo. Não, vai demorar muito tempo, Não, tá? porque o Rodrigo já está falando em coisas que já estão pensando... Mas deixa o Rodrigo responder, gente. Não, podem falar, gente, ok. Mas a tendência é que a gente encurte cada vez mais essa janela por uma questão até de interesse econômico por detrás, é óbvio, porque existe uma... já estão esse próprio 3GPP que eu comentei com vocês, apesar da gente estar em pleno desenvolvimento do 5G, já existem grupos de trabalho, grupos de estudo já falando do 6G. Mas eu não acho que vai ser algo antes de 5 a 8 anos aqui, principalmente aqui no Brasil. Não acho que é algo que vá surgir antes disso, não. A previsão de 5G no Brasil não é para 2025, para as grandes cidades? Então, existem as metas que a Anatel colocou, Oswaldo, mas existem as metas de cobertura,
que são obrigações de cobertura, então as operadoras que compraram aquela frequência vão ter que fazer isso, mas as grandes cidades certamente vão estar cobertas antes de 2025 por uma mera questão de concorrência e interesse financeiro e econômico. Obrigado pela resposta. Não, que isso, foi por isso. Mas a questão do cartel ou não, Carmen, e sem entrar aí no que existe, a gente sabe que existe cartéis em diferentes indústrias e diferentes segmentos de mercado, mas o que eu percebo que as ofertas elas são cada vez mais próximas e não existe esse gap, esse distanciamento entre elas, por uma questão de concorrência mesmo, porque a primeira que lança, as outras vão seguindo. A primeira que lança é o que a gente chama do conceito do coelho. Então, é que nem corrida de cachorro. O primeiro que vai é o coelhinho lá, as outras vão seguindo. Então, a TIM lançou o Spotify de graça. Na semana seguinte, no dia seguinte, às vezes a TIM vai lá, a Vivo vai lá e faz a mesma. Não só Spotify, mas o WhatsApp. WhatsApp grátis. Aí a outra vai Spotify, WhatsApp e outra coisa. E os WhatsApp valores... grátis eu não entendo. Porque o sujeito pode botar R$10 lá por mês, ou de 3 em 3 meses, para não perder o número, e ficar usando só no Wi-Fi, falando, conversando, tendo vídeo, tudo pelo WhatsApp. Mas foi a mesma coisa. Alguém ofereceu rede social grátis e foi todo mundo atrás. Todo mundo vai no vácuo. Mas eu não estou falando com isso que não existe cartel, tá, Carmen? Mas, assim, o que eu percebo é que... Eu queria até perguntar alguma coisa sobre isso. Você falou, mas se você não acompanha, né, o mais sofisticado, né, compra o que é mais barato, 4, 3G, tem os aplicativos, as coisas também, eles vão se atualizando, que de repente você não consegue nem usar tudo do que esse da frente vai te oferecer. Verdade. Então, isso, então vai ficar barato, mas você não vai ter tudo, o direito a todos, o acesso, né? Sim. Você vai meio que sendo excluído, né? Isso, exatamente. Mas o seu está velho, não entra mais aquele programa. É isso mesmo. Então. Fora porque tem aplicativo para tudo, né? Você podia liberar o share screen seu? Sim, claro. Ok, para poder ver todo mundo. Então, gente, vamos lá. Como é que foi essa reunião? Pelo visto, se a gente ficasse aqui mais 1 hora, continuavam perguntas. Né? Nossa, meu Deus. Sorriam que eu vou tirar uma foto. Pronto. Eu gostei muito da elegância do José Paulo Dias, que está de terno e gravata, achei um charme. De gravata, meu. Nossa, mesmo. Toda arrumada, eu ia falar antes até, tá a rigor. É que hoje eu estou paramentado, como se fosse advogado, porque fiz audiência durante a tarde e assim fiquei. Certo. Elegante. E gostei também de ver que o Beto estava aí, eu não tinha visto. Audiência virtual, por computador. Sim. Mas a gente não sabe o que a gente não acontece. Não sabe o que acontece. De advogado. Você está de bermuda, Zé Paulo? Está de bermuda? Então, não, estou de terno completo. Agora vai ficar em pé. Ele está com a bermuda do pijama. Porque eu faço entrevista, mas só daqui para cima arrumadinha. Não, tem muitos casos assim, até de advogados, juízes, tá de paletó e gravata e de bermuda. Não, esse mico eu não pago, não.
Agora melhorou, mas teve uma Bem época, corroído aí. na época do microfone exposição do aberto, Rodrigo eram foi fantástica. horrorosas. Eu fiquei hoje de camarote aqui assistindo e a minha síntese é uma antítese. Ou seja, estou com o gosto de quem quero mais. Então, a minha sugestão é para uma outra rodada do Rodrigo. Estou à disposição, gente. Vocês que... O bate-papo é gostoso aqui. Porque, Rodrigo, tem uns temas interessantes aí na internet das coisas, carro autônomo. Mas a conversa flui tão tranquila, né? Que a gente acabou... Mas tem muito conceito, tem muita coisa. Talvez a gente marcar um outro dia para a gente... vocês irem fazendo perguntas mesmo do que vocês veem de notícias, do que vocês acompanham pelas mídias aí. Enfim. A polêmica lá nos Estados Unidos com a aviação. É verdade, Zé. Isso daí tem uma... A Anatel está puxando bastante discussão sobre isso, com interferência nos altímetros de aeronave. Isso, é. Obrigada, Rodrigo. Se você puder voltar, vamos. Vamos sim. Diga quando você. Marco aí o nosso organizador aí para ele dizer quando o dia a gente. Eu vou advogar em causa própria. Vale a pena. Viu, Marco? Nas 2 próximas semanas, infelizmente, eu tenho um compromisso aqui com um grupo que eu atuo na Moca. Então, teria que ser, se puder, né? Claro, se o grupo aceitar, o Rodrigo puder, talvez dia 23 de fevereiro ou no início de março. Dia 3 de março, o que vocês acham? Para mim está excelente. Para mim, a priori, tá marcado. Mano. Só lembrando que eu acho que é a quarta-feira de cinzas, mas esse ano a quarta-feira de cinzas ficou amarela, né? Então, marcamos dia 3 de março, que é uma quinta. É quinta. Eu já tenho agenda para esse dia. Por incrível que pareça, já estamos quase no meio do ano. Eu prefiro de quarta, Marco, mas porque de quinta geralmente eu tenho isso à noite. Você prefere de quarta? Mais para frente. Então, dia 2. Seria então dia 2 de março. Dia 2 de março. Quando? 2 de março, exatamente um mês. Terça-feira de carnaval, mas não vai ter carnaval. Aí não sei, não. É 2 de março. É Vamos uma semana. Carnaval depois. Não. Quarta-feira, dia 2 de março é uma quarta-feira, gente. Dia 1º de março é terça. Carnaval não é carnaval. Regina, não, o carnaval é na terça-feira, dia 1º de março. Dia 1º, quarta-feira de cinzas é 2 de março. Isso mesmo. Então, vamos fazer dia 9 de março, quarta-feira. Melhor. Melhor. Tá bom? Tá bom. Ok. Está marcado na agenda aqui. Então, ficamos aí. Tá? Rodrigo, muito obrigada. Foi ótimo. Obrigado a vocês aí. Bom demais. Obrigado, Rodrigo. Obrigada. Muito Foi obrigado, ótimo mesmo. Parabéns, viu, Rodrigo? Até. Muito obrigado. Você é muito didático. Você é muito didático. Fica tranquilo que a gente vai muito precisar de didático. você agora. Obrigado, Rodrigo. Tchau, gente. Obrigado a vocês. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, gente. Até amanhã. Beijos. Um abraço a Obrigada a todos. Tchau, beijo. E todas.